Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio de hoje, vamos abordar uma peça fundamental para a mobilidade urbana das cidades. Vamos falar sobre a bicicleta, a sua importância para o meio ambiente, na saúde do cidadão e também como meio de transporte. E quem veio bater um papo com a gente hoje aqui, vou até olhar minha colinha para eu poder não errar, né? É o Valdson Costa, pronunciei certo? Valdson, pronto. Valdson Costa, ainda bem, também que eu perguntei para não passar vergonha. Pronto, Valdson Costa, mestre em desenvolvimento e meio ambiente e especialista em engenharia de tráfego. E ele também faz parte, né? Ele é membro da Ciclo Urbano, que é uma ONG bastante atuante aqui no estado de Sergipe. Então a gente vai bater um papo sobre tentar fazer um panorama, traçar um panorama sobre o uso da bicicleta aqui. O ano passado, né, o Instituto Multiplicidade, né, que desenvolve pesquisas voltadas para essa questão da mobilidade urbana, apontou que Aracaju é a terceira capital com o maior número de bicicletas por habitantes. E eu achei um dado bastante interessante, são 124.674 bicicletas, cerca de 19 para cada 100 habitantes aqui em Aracaju. A primeira cidade foi Vitória, no Espírito Santo, e a segunda, Campo Grande. Então, Aracaju está aí despontando como no Nordeste com o maior número de bicicletas. E aí eu queria saber, Valdson, qual a importância de dados como esse, né, de levantar dados numa pesquisa? Primeiro, começando assim, bem-vindo, bom dia, né? Qual a importância de a gente ter dados como esse, que foi abordado por esse Instituto Multiplicidade, para que a gente possa traçar esse panorama aí da bicicleta, do uso da bicicleta aqui na cidade? Esse dado, bom dia, acho que muito obrigado por fazer parte desse momento aqui, desse podcast, é muito interessante, muito importante para a gente estar ocupando esses espaços também. Esse dado eu digo que é o pontapé inicial, ele é um reflexo de uma situação ou de uma demanda induzida muito grande de pessoas que querem ocupar as ruas com suas bicicletas e que não têm um espaço suficiente para ocupar com segurança e qualidade. E também um reflexo muito grande de que as políticas públicas devem acompanhar esses números. Então, são essas duas principais instâncias que esse número mostra, né? Apesar de que esse número, muitas das vezes, as bicicletas são contadas pela sua quantidade de acordo com o movimento central da bicicleta. Então, a venda de quantidade de movimento central da bicicleta, que é aquele onde fica o pedal, né, muitas vezes é contabilizada dessa forma, da comercialização desse equipamento. Das peças em si, não da bicicleta como um todo, Exatamente, né? Exatamente. Porque você, às vezes, substitui, quebra, manutenção, e aí, às vezes, essa venda gira. Não é literalmente a bicicleta, mas esse é um dado extremamente importante porque mostra que as pessoas estão pedalando. Né? Se estão pedalando nas ruas, nos parques, nas áreas públicas. Isso é um número muito importante para a gente. E aí, como eu falei, esse pontapé inicial mostra que é necessário que a população quer pedalar em Aracaju, que existe uma demanda muito grande aqui no Nordeste de pessoas que querem pedalar. Existem outros estados do Nordeste que estão despontando. Aracaju foi um dos primeiros a esse processo, mas deu uma parada. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas outras capitais nordestinas com porte muito maior que Aracaju continuaram nesse processo. E aí são os desafios que a gente engloba no dia a dia, né? Porque muitas das vezes a gente vê os dados que o Ciclo Urbano vem pesquisando e vem constatando, que quem está pedalando hoje são as pessoas de classe mais baixa na cidade. E a gente vê em uns pequenos aglomerados urbanos, em algumas áreas territoriais da cidade, essa demanda da classe média também está surgindo numa perspectiva de mobilidade urbana mesmo. Quando eu falo mobilidade urbana, é na ida casa-trabalho, trabalho-casa, ou na demanda de lazer, que são os grupos de ciclista e tudo isso, né? Então, se reúnem para dar uma volta pela cidade. Exatamente, com uma proposta mais de integrativa, mais de bem-estar, mais de lazer, mas que ocupa a mesma rua do cara que vai para casa-trabalho, trabalho-casa, e que está dentro das mesmas normas de circulação e trânsito do que qualquer outro ciclista, não importa se ele está com uma bicicleta de R$100 ou de R$30 mil. O espaço que ele ocupa é o mesmo. Então, é essa a nossa principal preocupação do ciclo urbano, de priorizar esse grupo que obrigatoriamente, eu falo obrigatoriamente entre aspas, porque ele não está ali muitas das vezes porque quer, é porque a situação econômica obriga ele a fazer com que o vale transporte que ele ganha vire moeda complementar do seu salário.
Então, é esse processo que a gente está identificando, porque é esse grande grupo que, se a gente conseguir privilegiar, trazer políticas públicas para esse público, a gente vai trazer a reboque todos esses grupos associados para a melhoria da qualidade da circulação por bicicleta em Aracaju. Entendi. Você falou sobre a questão da classe mais baixa e agora também um pouco da classe média, né? Você acredita que há preconceito da classe A e das elites em relação a quem utiliza a bicicleta? Porque a gente percebe que não há um respeito. Eu também pedalo, né? Venho, inclusive, do Augusto Franco, que é um bairro aqui na Zona Sul de Aracaju, aqui para 13 de Julho, que é a sede da Audiolibra, nossa parceira. E já passei por alguns perrengues porque muitos não respeitam a distância, né, legal entre o ciclista e o veículo, né? E não é com bons olhos, assim, que pelo menos que eu percebo que sou visto pedalando por aí. Você acredita que há um preconceito justamente por ser essa classe mais baixa, quem mais utiliza a bicicleta? Sim. Esse preconceito eu acredito que ele é resultado de duas grandes causas também. Eu vou trabalhar dentro de duas das perspectivas que fica melhor se encaixar. Primeiro, é a questão do compartilhamento do espaço viário. É óbvio, é claro, que o espaço viário hoje de Aracaju é reduzido para a quantidade de modais. E aí, quando eu falo modais, é carro, moto, bicicleta, tudo isso, ônibus, todos os meios de transporte. O espaço viário não propicia isso, uma circulação adequada, então, consequentemente, geram esses conflitos que você relatou. E segundo, é a falta de educação no trânsito, que aí a gente já tem que trabalhar desde a educação infantil, a educação formal, que eu falo, a educação escolar, até o processo de habilitação para você ter uma carteira nacional de habilitação. Então, esses dois paralelos trazem muito isso. E aqui nos países da América do Sul, a bicicleta não é tratada como um meio de transporte ambientalmente, ou que tem uma perspectiva ambiental, uma mudança de paradigma. Infelizmente, a gente traz muito esse estigma da bicicleta coisa de pobre, né? A bicicleta é instrumento de mobilidade de pedreiro. Popularmente é conhecida isso, né? A barra forte. A barra forte, né? Toda aquela lógica que a gente tem, ou então um cara que é trabalhador autônomo. Tem muito esse preconceito, essa formação social mesmo, de cultural, de agregar um valor ao ciclista, né? Desde o ano de 2010 para cá, a gente vem percebendo que isso vem mudando um pouco, né? Mas ainda existe, principalmente por parte das pessoas que conduzem veículos automotores, né? Essa competição se reflete muito nisso. É muito claro pela forma de expressar, muitas das vezes. Você está ocupando a rua, eles dão fina, eles dizem que é o fina educativo. Primeira coisa que eles falam, saiam do meu espaço. A prioridade ali é do ciclista. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é a norma nacional que rege a circulação dos modais, a preferência é nossa, né? Então, muitas das vezes essa competição vem dessa arrogância, e aí eu trago o preconceito aliado a essa arrogância mesmo, a essa falta de educação histórica e uma cultura automobilística que a gente tem, né? O que eu falo, não existe essa expressão dentro dos dicionários da língua portuguesa, mas é uma cultura carrocrata, de que você ascende socialmente quando você tem um automóvel e a partir disso você ganha liberdade, né? Então, e essa liberdade tem que ser a todo custo, e a liberdade está aliada à velocidade. É isso que a mídia vende, é isso que a indústria automobilística vende. Então, é tudo isso que, a partir do momento... do status, né? Então, exatamente. É melhor que você esteja no ar-condicionado num carrão do que no sol numa bike, né? Exatamente. Aí é a questão da ascensão social e da questão do status social, como você falou, que está agregado ao automóvel. E aí isso resulta no que a gente vê hoje, que é o genocídio do trânsito que a gente tem hoje, né? Muitas pessoas morrendo todos os dias, às vezes mais do que estão morrendo de Covid, né? Por dia, em alguns casos de redução desses números, mas a gente vê uma grande quantidade de pessoas morrendo no trânsito, porque vem muito aliado a isso. Você, a partir do momento que você ganha o carro, as pessoas acham que estão ganhando autonomia, né? Principalmente o carro que tem uma potência grande, então você agrega toda a sua potência enquanto pessoa a uma máquina, né? A sua apresentação na sociedade você agrega a uma máquina, a sua ascensão econômica você agrega a uma máquina. E essa máquina, infelizmente, mata mais do que arma, né? Então a gente tem que ter esse paralelo aí muito grande de instrução da sociedade para que a gente possa mudar a geração que está vindo. Porque eu sempre falo, a nossa geração já falhou. Eu acho que a gente não consegue, vai ser muito mais trabalhoso a gente discutir essa geração, mudar o paradigma dessa geração
Eu acho que é muito mais importante a gente estar trabalhando com os nossos filhos, com os nossos Exatamente. netos, isso, entendeu? Exatamente, concordo completamente. Eu acho que é a longo prazo esse trabalho agora, né? Porque mudar estruturalmente essa forma de pensar nessa coisa de ter, né, os objetos, de estar luxo, de se exibir para o outro, é difícil você mudar isso agora. Eu acho que só com essa conscientização dos mais novos agora, para que no futuro a gente tenha essa consciência de que todos esses modais precisam, né, estar nesse espaço e um respeitar o outro, né? O ciclista precisa respeitar também, não pode estar na contramão, né? Como a gente sabe que já que é o mais frágil nessa relação, né, todo o cuidado tem que vir também do outro, né? De quem dirige. Eu dirijo, também pedalo, né? De vez em quando dou umas caminhadas por aí também, já vi muita coisa ruim. Levei um susto semana passada, né? Vinha de bicicleta aqui pela Jorge Amado, aqui pertinho. E o sinal fechado, estou indo lá, vou reduzindo a velocidade para parar no sinal, aí sai um motorista de um estacionamento de ré, quase me derruba, primeiro de ré sem me ver, né? Aí eu desviei, parei no sinal, e aí beleza, esperei abrir o sinal. O sinal abriu, eu estava na frente, saí pedalando e tal, cruzei a Avenida Francisco Porto, passei pelo posto, quando eu vejo, olha o cara aqui do meu lado, aí me deu uma pancada no meu guidão, e eu fui pro lado lá, choquei o pulso e tudo mais, né? E do outro lado lá, só porque eu desviei dele, nem xinguei, nem fiz nada disso. Mas... É uma coisa que é muito característica dos motoristas hoje. A partir do momento em que um veículo, um meio de transporte menos potente ultrapassa, você machuca o ego da pessoa. Isso. E ele responde com violência. Então, essa questão do conflito que a gente vê diariamente nas estruturas de trânsito, na estrutura viária do nosso trânsito brasileiro, da América Latina, mundial como um todo, né? Então, o que nós ciclistas devemos fazer, eu acredito muito, é mostrar uma nova forma de se comportar. E essa forma é dentro de uma ideia mais pacifista, de uma ideia mais de compartilhar o trânsito, de uma ideia mais educativa, porque eu acredito que só assim a gente vai conseguir reverter esse quadro muito grave que vem acontecendo hoje no Brasil de violência no trânsito, né? É um dos grandes instrumentos, e nós que estamos ali no meio mais frágil, é o que eu sempre falo quando a gente discute muito com motorista de ônibus, né? Nas formações dos motoristas que a gente é chamado. Eu digo, olha, é que nem o síndrome do Homem-Aranha, grandes poderes geram grandes responsabilidades. Então, a partir do momento que você está num ônibus, que você tem esse grande poder de mais de 20 toneladas carregando com você e que você pode matar uma pessoa ou várias pessoas, você tem uma responsabilidade de cuidar de mim, né? Então, e eu de cuidar de você também. Então, e a gente tem que trabalhar nessa lógica do compartilhar. Eu acho que é o passo fundamental. É difícil? Porque a gente vai mexer com psicologia, com todas essas questões de ego, de poder, de estruturação que dentro desse mundo que a gente vive hoje, cada vez mais a gente está tendo. Mas é um passo importante. Outra coisa que eu sempre recordo muito, que quando a gente vai para a porta de escolas, de entradas e saídas de alunos, né? Eu falo que o reflexo da nossa sociedade egoísta reflete no trânsito. Que o pai para na porta para pegar o filho. A gente tem uma síndrome de porta muito grande. Eu não sei o que é isso, sabe? Não sei se é por uma questão de segurança. Eu preciso entender um pouco mais desse contexto. Tem que obrigatoriamente parar na porta. E aí interrompe todo um fluxo da coletividade para responder uma individualidade sua, né? Então é muito, muito complicado. O trânsito não é meu, é nosso. A gente tem que estar muito consciente com relação a isso. Exatamente. Você estava falando em off sobre quando você passa por algum perrengue no trânsito, né? Uhum. E como conscientizar o motorista que infringiu a lei aí? Isso, eu tomava sempre uma postura mais agressiva, né? Acho que o auge da minha juventude, aquelas coisas de revolucionar a todo custo, me gerava um conflito. Sempre quando eu tinha fina, eu ia em cima do motorista. Hoje eu uso a forma diferente. Hoje eu tenho alguns panfletos que eu uso comigo, educativos, que o Ciclo Urbano produziu. E a partir do momento que eu sempre falo, que se ele passou por mim, eu pego ele lá no sinal de trânsito. Ele vai parar. Eu vou chegar nele. E aí eu vou com minha calma, tranquilo. Quando eu paro ao lado dele, eu abordo e entrego um panfleto. Digo, toma aí para você ler em casa. Eu acho que eu tenho filho, você também deve ter, então toma aí, leia. Cuide de mim, que eu tenho um filho me esperando em casa. Isso causa uma reação muito grande, porque as pessoas sempre esperam a agressividade, né? E quando se parte muito disso, é uma coisa que muda um pouco a postura meio que desarma, do mundo. Desarma, né? total. Tá esperando a briga e aí, na verdade, Uma você outra vem com coisa que diálogo. nós ciclistas vemos muito quando paramos no trânsito é jogada de lixo pelos carros. Muito, isso é muito Já comum. vi muito também. Isso é muito comum. E aí o que é que eu faço? Muitas vezes pego, acho que você deixou seu papel cair e devolvo.
Acho que você deixou o papel cair, aí devolvo para ela. Aí a pessoa fica, ah, tá. Aí o que é que acontece muitas das vezes? A ignorância e a falta de senso humano e de humanidade, quando o semáforo sai, só para ele não perder o poder, ele vai e joga de novo. Aí eu pego na rua e vou embora e levo para minha casa. Não tem problema, mas pelo menos eu acho que já tentei mostrar um pouco com relação a isso, que é um dever nosso enquanto cidadão, não é enquanto ciclista, é enquanto cidadão, né? Porque a cidade é nossa, não é de uma pessoa só. Nós não moramos sozinhos, nem vivemos sozinhos. Exatamente. E essa ideia, essa forma de pensar, ela deve ser compartilhada, né? Eu acho que todo mundo tem que ter essa consciência, né? De que a gente vive em coletividade e esses espaços, eles precisam ser respeitados, né? Exatamente. Eu falei no início do episódio, né, de hoje, nosso episódio 66, pessoal, né? Se liguem aí no podcast Por Trás da Mídia, estamos na nossa terceira temporada, aqui a gente já falou sobre diversos temas, já falamos sobre descriminalização da maconha, foi um tema que repercutiu bastante, falamos sobre solidariedade, uma série sobre segurança pública, outra série sobre insegurança alimentar. Então, tudo aí tem lá no Spotify, nas demais plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, né? Valdson, tem um trabalho que vocês vêm desenvolvendo junto com o Ciclo Urbano aqui em Aracaju, né? Já é possível traçar um panorama, assim, como é que está a cidade para a atividade do ciclista, né? Tem muito, né? Além de você, tem muitos cicloativistas aqui em Aracaju, muita gente trabalhando aí voluntariamente. Tem, ainda bem que tem, né? Porque é o que eu falo, ativismo hoje é muito cansativo, principalmente quando você tem outras demandas individuais, né? O meu ativismo reduziu muito quando eu tive meu filho, né? Que a gente acaba dando outras prioridades, né? Sei bem como é isso. Então, e ainda bem que tem novas pessoas. Eu acho que, e também até o próprio processo de construção do ativismo é necessário renovação de lideranças. Todo movimento político, social, ele deve ter, eu penso muito nisso, nesse processo de renovação de lideranças. Ele alimenta o processo, né? E é necessário esse tipo de renovação. A Ciclo Urbano vem atuando desde 2005, na realidade, com a promoção de uma atividade mundial que se chama Rabicicletada. Né? Nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, existia um movimento autônomo que era muito caracterizado como um movimento ludista, né, das concepções mais de viés anarquista, né, com uma outra lógica de construção social, de construção mais socialista, né, que vem oriundos dos partidos de esquerda europeu, né, então a gente trouxe beber um pouco dessa matriz ideológica, né? Então nós éramos estudantes, eu era estudante de geografia e o outro amigo meu, Felipe César, estudante de arquitetura. Dois jovens com aquele impulsionamento estudantil, ideológico muito forte, que ainda existe nos dois. E aí nós andávamos de bicicleta e resolvemos dizer, não, se está ruim para mim, está ruim para todo mundo, então a gente precisa debater sobre isso. E foi no auge do processo inicial de construção de ciclovias em Aracaju, na primeira gestão do prefeito Marcelo Deda, né, onde ele começou a construir algumas estruturas cicloviárias nas principais avenidas da cidade. E a gente questionava muito sobre essa estrutura, porque nós ciclistas estávamos incomodados sobre algumas questões de segurança, de acesso e segurança a essa infraestrutura cicloviária. E aí éramos dois jovens, né, tidos como meninos doidos, que não tinham sem eira nem beira, sem causa nenhuma, que só queria arrumar a pedra no vidro. E aí a gente pensou em um certo momento em que a gente era necessário institucionalizar a nossa luta, né, para que a gente pudesse ocupar esses espaços públicos e espaços políticos institucionais. E aí foi quando surgiu a Ciclo Urbano, né, com essa necessidade de institucionalizar com relação a isso. Foi muito importante também, para o amadurecimento do Ciclo Urbano, a gente ter contato com outras organizações do Brasil e internacional. Essa articulação, que hoje se tem a facilidade do WhatsApp, na época era aqueles Yahoo grupos, né? Então a gente tinha toda aquela discussão sobre isso, que deu uma ferramenta de capacitação de atuação social e política do Ciclo Urbano. Quando eu falo atuação política, não é atuação política partidária, mas como ocupar os espaços políticos para que a nossa voz fosse ouvida. Né? Então, a gente ganhou um suporte muito grande da Organização Transporte Ativo do Rio de Janeiro, que até hoje atua nacionalmente, tem uma atuação exemplar. E também a gente começou a articular com outras organizações a nível do Nordeste. Isso deu um salto muito grande na atuação do Ciclo Urbano, no amadurecimento nosso, das pessoas que faziam parte. E aí nós começamos a analisar de uma forma técnica como estávamos dentro da universidade. As nossas pesquisas dentro do meio universitário, do meio acadêmico, foram voltadas para a questão da bicicleta. E nós vimos que não tínhamos nada.
né? Então, toda aquela infraestrutura que foi construída na primeira gestão do prefeito Marcelo Deda, ela foi feita através de perspectivas carrocratas, que a gente chama, né? Tem acidente aqui, eu boto ciclovia. Isso não é um único critério para a colocação de ciclovia. A locação da ciclovia, o mais fácil é aqui. Não é o mais fácil, é o mais seguro. Entendeu? Então, existiam essas questões, e aí nós começamos a nos aprofundar nessa questão mais acadêmica, técnica, por si só. E aí a gente viu que não tinha nada. E como não tinha nada, o que é que nós pensamos? Então, vamos produzir. E aí a gente começou a fazer contagem de ciclistas. Nós fomos ao Rio de Janeiro, um curso oferecido pelo Transporte Ativo, e fizemos contagem de ciclistas em principais vias do Rio de Janeiro, na região de Copacabana, em várias regiões do município do Rio de Janeiro. E aí nós voltamos com gosto de gás para fazer contagem de ciclista, porque a gente, como você mesmo falou, esses dados, tem 1.000 bicicletas, mais de 100 mil bicicletas na cidade de Aracaju, mas como elas estão circulando? Qual o horário de maior circulação? Qual o horário de menor circulação? Como é que essa pessoa que está fazendo essa bicicleta se mover está se sentindo com relação à segurança viária, à segurança pública, a questão de paisagismo, a questão climática, calor, tudo isso? Como é que é o comportamento? Manutenção da ciclovia, tudo isso. Como é que é esse comportamento hoje na cidade? E a gente começou a se aprofundar. E aí foi quando foi gerado o primeiro trabalho, conclusão de curso, do meu curso de Geografia. Eu fiz uma análise socioeconômica do ciclista em Aracaju. E a gente viu esse panorama que existe até hoje. Boa parte dos ciclistas na época, no ano 2007, eram trabalhadores da construção civil, autônomos, que sobreviviam na bicicleta. Era o pipoqueiro, era o pintor que chegava na sua casa de bicicleta, era as pessoas, o prestador de serviço que chegava na sua bicicleta, a diarista que ia para casa das patroas de bicicleta. E a gente começou a entender isso, né? O potencial das estruturas cicloviárias que foram instaladas em Aracaju na época gerou uma coisa que eu falo que é o efeito reverso, mas é um efeito reverso positivo, porque os motoristas começaram a enxergar melhor esse ciclista, em razão da infraestrutura. Tipo, eles começaram a entender que nós existimos. Vejo a ciclovia, então tem alguém que passa por ali, e que daqui a pouco vai estar aqui também. E ele dá um padrão estético à via também. A via fica mais bonita. Fica mais organizada, você tem uma estruturação de espaço, de segregação de espaço. E isso, dentro da psicologia de trânsito, dá essa perspectiva. A perspectiva paisagística dá o prazer de dirigir ou dá a condução mais segura, mais defensiva, né? E aí, com esse surgimento, a gente começou a questionar. E a gente começou a ocupar os espaços de decisão, de gestão pública, principalmente a SMTT, que é o órgão responsável por esse planejamento, né? E aí a gente começou a entrar dentro do ambiente de confronto, porque nós não fomos ouvidos. E aí foi o que nós fizemos. Já que a gente não é ouvido, vamos levar dado, levar informação. Eu acho que é a melhor coisa. A melhor contribuição que o ciclo urbano tem é levar informação. E aí foi o que a gente fez. Pegava, fazia contagens fotográficas de ciclista, fazia uma análise do contexto de fluxo viário, propondo algumas alternativas. E aí chegava para o gestor público e dizia, você não tem nada com relação a essa ciclovia, mas a gente tem, a gente passou de 5 horas da manhã até as 19 horas ininterrupta nesse ponto, e nós contamos todos os ciclistas. E fizemos contagem fotográfica. Toma aqui 5.000 fotos para você, se vocês quiserem analisar qual é o perfil do ciclista. É isso que eu ia te perguntar. Após esse levantamento desses dados todos, né, teve alguma política pública que, né, foi aberta e feita, né, construída a partir dessas informações que Efetivamente não. Efetivamente isso não. O quê? Desde 2005 que vocês estão em atividade? Isso, exatamente. Efetivamente não. Uma proposta mais concreta, como assim dizer, não. Mas houve um espaço de escuta, né, que é o que a gente chama. Antes de fazer, chamavam a gente. E a gente dava a nossa opinião, e muitas das vezes a nossa opinião era propriamente descartada, porque era muito contra a proposta que eles estavam propondo, querendo fazer, que é o mais do mesmo, que a gente chama, né? E aí eu trazia muito uma lógica que existe dentro do planejamento urbano. Eu sou professor do curso de arquitetura de planejamento urbano, na universidade particular aqui em Aracaju, e aí eu digo que a gente fala que as ações de trânsito não ocorre planejamento, ocorre fazejamento. Eu tenho um problema, faço o problema aqui. Mas só que a gente tem que entender que quando a gente fala de trânsito, de estrutura de engenharia de tráfego, a gente tem que entender um contexto regional, para depois um contexto municipal. A gente não pode intervir dentro de uma lógica de resolver um problema aqui, porque se ele resolveu aqui, ele vai estourar em outro canto. Exato. É óbvio. E aí foi quando a gente começou a criticar uma lógica muito grande na época da construção desses complexos viários que existem na Avenida Tancredo Neves. Dos prejuízos
que existiam para a população do bairro Médici, do bairro Inácio Barbosa, de Santa Lúcia, da pressão imobiliária. E aí, a partir do momento que a gente começa a construir isso, a gente sai um pouco da exclusividade da discussão sobre trânsito. E a gente entra dentro da perspectiva de planejamento urbano. E aí a gente começa a discutir especulação imobiliária, acessibilidade, pessoas com deficiência, pessoas idosas, caminhabilidade, tudo isso a gente começa a discutir. E foi um ponto muito significativo para o ciclo urbano, e aí eu sempre faço questão de deixar muito óbvio essa contribuição a partir do momento em que a gente tem espaço dentro do Legislativo Municipal. Quando a gente teve essa abertura de formação mesmo das pessoas do ciclo urbano, porque a gente era muito bicicleta, e a gente só enxergava a gente. Quando a gente teve esse olhar da acessibilidade através das políticas públicas voltadas com, na época, o vereador Lucas Aribé, a gente mudou totalmente o espectro de ação nosso. Opa, se está ruim para o ciclista, está 1000 anos-luz pior para o idoso. Está 1000 anos-luz pior para o cadeirante. Está 1000 anos-luz pior para uma criança que quer caminhar pela cidade. Então, isso houve uma abertura muito grande da nossa análise de questão, porque a gente começou a compreender que se a gente trouxer as pessoas que caminham pela cidade para a nossa discussão, o potencial de ação aumenta, a discussão de planejamento urbano e de políticas públicas aumenta, e se está bom para eles, está bom para a gente. Exatamente. Entendeu? E aí a gente começou, a partir do ano de 2013, 2014, a entender um pouco mais essa lógica. E aí a gente começou a se aprofundar mais nessa perspectiva de acessibilidade, de caminhabilidade. E aí algumas ações foram muito importantes. O ciclo urbano tem uma ação, era junto com o poder público, mas depois o poder público não quis mais participar, que era um pedal cultural. A gente fazia um pedal cultural. O que é que a gente fazia? Todo 17 de março, a gente está pensando se vai fazer o pedal cultural agora, em março. E a gente saía daqui da 17 de março, pessoal, aniversário da nossa capital, Aracaju. Isso, viu? é o nosso presente para Aracaju. A gente saía do Mirante da 13 de Julho até a Colina de Santo Antônio, pedalando pela cidade e parando em pontos fundamentais da história, das contradições urbanas, e a gente falava um pouco do desenvolvimento urbano e histórico da cidade, paisagístico, arquitetônico, a gente sempre trazia essas questões, ia até a colina e voltava, né? No final de tarde, a gente saía sempre 3 da tarde. E aí essa nossa noção, nossa mais parceria com o pessoal, com as pessoas com deficiência, fez-nos pensar assim, aquela pessoa cega, ela conhece Aracaju, ela vê Aracaju. E aí foi quando veio o pedal cultural acessível. E foi um processo de transformação, de visão da cidade muito grande. Porque o feedback que a gente tinha dessas pessoas, de umas pessoas mudas, que a gente tinha audiodescrição na hora, que começaram a entender o processo histórico da cidade, constrói uma coisa que é muito importante para a gente mudar esse paradigma, que é a identidade urbana. E aí, a partir do momento em que a gente vê uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa cega, a gente receber esse feedback de um abraço, agora eu conheço Aracaju, e fui de bicicleta, né, com a bicicleta dupla ou com a DKV, isso trouxe um espectro para a gente de potencial muito grande. Que isso deve se refletir nas políticas públicas. Na engenharia de tráfego, é o que eu falo, nós precisamos humanizar as engenharias de tráfego, porque a gente tem que pensar dentro da perspectiva do pedestre, não é do carro. Historicamente, os cursos de engenharia pensam para os automóveis. Isso é uma lógica desenvolvimentista do Brasil, né? Desde a época da ascensão econômica, as rodovias, a política rodoviarista muito forte, a priorização do transporte logístico por automóveis, né, por caminhões, foi muito forte no Brasil e se repercute nas cidades brasileiras. Então, isso traz um aspecto muito interessante. Mas só que, infelizmente, a gente não tem esse espaço dentro das estruturas de gestão. E aí, como é que o ciclo urbano pensou? Nossa, como é que a gente precisa incidir dentro desse eixo político? Do gestor público, da gente mostrar para o gestor público e dizer, olha, gestor público, a gente acha importante vocês não terem só um SMTT, você tem que ter uma estrutura muito maior, porque os desafios que você tem hoje no dia a dia é muito maior do que uma estrutura de superintendência. Você tem que ter uma secretaria com departamentos voltados para a questão da calçada, com pessoas específicas, capacitadas para discutir essa questão da calçada. Que ouçam as comunidades, né? Que ouçam as comunidades. Porque quem está na ponta lá é que sabe o desnível que tem nas calçadas, sabe quando não tem a complementação da subida da via para a ciclovia. Exatamente.
Exatamente. Né? Ou exatamente. uma rampa que aparece de repente toda desestruturada também, né? E a gente percebe que não há essa movimentação de ouvir as pessoas para daí fazer. Você estava falando há pouco sobre da questão, o problema é ali, vamos lá resolver e aí abre outro gargalo lá na frente, né? É como se realmente não houvesse essa chamada na comunidade ou as instituições como a Ciclo Urbano para daí fazer a coisa bem feita. Né? É a lógica da fluidez. As políticas de mobilidade, ela pensa na fluidez do automóvel. Isso está muito claro nas ações de investimento público. É muito claro. Quer que eu diga um exemplo muito claro? A Avenida Inácio Barbosa, que beira a praia, a Nova Orla Sul. Aquilo ali é o que eu sempre falei, vai ser a infraestrutura viária ali é típica de um genocídio viário. Já aconteceu, 3 mortes no último ano. Um do motoqueiro, que foi um empresário, que em razão da falta de sinalização. Porque o que é que acontece? O asfalto novo gera velocidade, é óbvio isso. Isso é em qualquer contexto, até o ciclista que está no asfalto novo, ele pedala mais rápido. Isso é muito claro. E a partir do momento em que a gente não tem políticas de controle de velocidade, vai gerar acidente. E quem vai morrer são ciclistas, são pedestres. A maioria deles são desses porque são os mais frágeis. Isso é óbvio. Então, não adianta a gente pensar na fluidez, num bom pavimento, se a gente não tem uma estrutura de fiscalização e de monitoramento de velocidades. Porque isso vai gerar mortes. Isso é claro, isso é óbvio. Até a estrutura viária daquele local, ela é uma estrutura que a gente chama de estrutura automobilística, de centros de treinamento de motoristas. A orla é um claro instrumento. Quando você começa a estudar a estrutura viária, você vê claramente aquelas curvas que nós temos ali em frente à Fundação Protamar. É claro que se você olhar numa perspectiva de lugares automobilísticos, de centros de treinamento de veículos de alta velocidade, de autódromos, é quase igual. Né? Então ali é tipicamente em uma área que tem um calçadão. E calçadão é pessoas. Exatamente. E pessoas gera travessia. Você tem de um lado um complexo hoteleiro e do outro um calçadão. Então a demanda de travessia é muito grande. E você pensa a via como uma via de alta velocidade. E o que é que isso vai gerar? Mortes, acidentes, atropelamentos. Isso é óbvio, é claro. Aí muitas das vezes o poder público culpabiliza única e exclusivamente o motorista. Eu falo que é uma culpa associada. É do motorista, sim, porque ele sabe o limite de velocidade daquela via e ultrapassa o limite de velocidade, mas a infraestrutura incentiva. Que é o que está por trás também, que possibilitou com que aquilo acontecesse. Exatamente. A estrutura incentiva essa alta velocidade. Então, há muito a se fazer ainda aqui em Aracaju? Sim, muito, muito, muito. E eu acho que só muda se nós tivermos uma mudança de concepção das estruturas técnicas e de gestão pública. Porque se nós não tivermos uma gestão que pense bem uma estrutura de tráfego, numa perspectiva de humanização do trânsito, a gente não consegue, vai demorar muito mais, pode conseguir, mas pode demorar muito mais do que o que a gente espera que aconteça. Valdson, a gente está chegando nos nossos minutos finais aí do podcast, né? Podcast é uma coisa mais dinâmica, a gente até abriu as séries justamente porque a gente não estava conseguindo temas importantes como esse fazer em 30 minutos, então geralmente estava em 45, 50, e a gente ainda vai colocar nesse episódio relatos, né, de pessoas que usam bicicleta. Solicitamos também, inclusive, da SMTT dados deles lá para poder a gente fazer o contraponto, né, em relação se há perspectiva de novas ciclovias, se não há previsão para isso, porque a gente sabe que aqui, por exemplo, a gente tem a José Carlos Silva, né? Aquele trecho do Augusto Franco que é perigosíssimo ali até a Orla, que eu moro naquela região. Isso, o trecho de São Conrado também, que ela é muito... Exatamente, né? E a gente teve essas reformas, vamos dizer assim, recentes, como na Hermes Fontes, e que não teve espaço para bicicleta. Exatamente. Né? Então tem aquela coisa lá que o ônibus sai de um lado, vai para o outro, e você não tem o ciclista, vai para onde, né? Conseguiram tirar as árvores, boa parte, para dar essa estrutura de veículo, mas não pensaram na bicicleta. Exato. E é um trecho ali que muita gente passa, porque a Hermes Fontes ela sai de lá do Distrito Industrial e leva lá para Coelho Campos, Centro, Santo Antônio, Bairro Industrial e tudo mais. É um eixo de ligação norte-sul muito grande. Então eu queria que né, algo que eu não te perguntei, que você gostaria de falar sobre esse tema ainda, para poder a gente encerrar nossa entrevista. Eu acho que a gente poderia também trazer alguns contextos, como você trouxe. O custo Brasil desse atual cenário de trânsito. O quanto hoje a Previdência Social gasta
para manter esse tipo com pessoas inválidas, com pessoas mortas, com famílias perdidas. E o custo Brasil não somente financeiro, mas um custo social, que eu acho que é o que a gente está trazendo muito essa perspectiva. Quando vai avaliar projetos de viários, de estruturação viária, qual o custo social disso? Não é avaliado, infelizmente. Então, o que é que vai trazer de benefício para essa população? Você analisou a população idosa dessa região do Augusto Franco para você estruturar o José Dias, para fazer as travessias? Quantas pessoas idosas temos aqui? Qual o tempo de passagem dos semáforos? Isso não é analisado. Então, esse custo social a gente precisa inserir dentro desse custo financeiro, desse custo técnico de engenharia. Porque só assim a gente vai conseguir humanizar esse trânsito. E eu acho que esse custo Brasil, que a gente fala, o custo Brasil de mobilidade, a gente está gastando tanto que se a gente fizer um investimento, é que nem como falam de saneamento básico, a cada R$1 investido a gente ganha 10. Isso. Aí, né, a gente tem que trazer essa lógica do trânsito. A cada R$1 investido em ciclovias, em calçadas acessíveis. A contribuição para a saúde do cidadão, do meio ambiente também da cidade, porque você reduz, né, o nível de poluentes. Exatamente. A questão das mudanças climáticas, a perspectiva cidade inteligente, cidade resiliente, vem dentro dessa lógica. Então, é um campo de atuação e um campo que a gente precisa se aprofundar muito. Nós, enquanto movimento de ciclistas, precisamos também nos aprofundar tecnicamente sobre isso, por ser um tema novo, e principalmente a gestão pública deve se estruturar tecnicamente para isso, para que as políticas públicas possam refletir literalmente o que nós pensamos de novas cidades, de novos modelos de cidades. Valdson, muito obrigado pelo papo, foi muito massa. Queria ter mais tempo para poder continuar, né? Mas com certeza haverão outros temas aí, a gente vai se falando. E aproveitar também para mandar um abraço para a Aline Cavalcante, né? A Pedaline, lá de São Paulo, né? A Aline, nós fomos colegas de faculdade aqui em Aracaju e é cicloativista também. Eu falei sobre o cicloativismo no início do nosso papo. Então, a Aline roda o mundo aí divulgando os ideais, né, da bicicleta e a importância das políticas públicas para que a gente tenha um trânsito, uma cidade, né, com uma mobilidade urbana realmente que sirva para todos e não só para quem tem veículo automotivo. Então, a gente aguarda você no próximo episódio. Até lá!